E agora eu quero passar para a última sessão de hoje, que é uma rápida introdução ao JavaScript. Então, pessoal, JavaScript é a nossa linguagem de programação aqui, né? Para a gente conseguir evoluir no curso, eu quero passar para vocês aqui uma introdução rápida de algumas questões básicas de JavaScript que vão nos ajudar a sermos mais produtivos, né, no que a gente vai desenvolver mais para frente. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, pessoal do JavaScript, é que esses arquivos aqui, .js, que a gente cria, né, são os arquivos de JavaScript, onde contém o código de JavaScript. No caso do React Native, eu já tinha falado para vocês que, além de JavaScript, aqui também tem código JSX, que é o código do React, né, do React Native, no caso. Então, aqui tem uma mistura dos dois. Mas eu quero ensinar para vocês o básico da sintaxe do JavaScript, para que vocês consigam avançar no curso e saber distinguir bem o que que é uma coisa do que é outra, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou remover toda essa parte aqui adicional, para não gerar confusão para a gente. Então, ó, vou tirar aqui essa parte de estilo, vou tirar essa view aqui. A única coisa que eu vou deixar, eu tirar esse status bar. A única coisa que eu vou deixar aqui, ó, é o texto, beleza? Então, a única coisa que tem aqui de React, né, nesse código, é esse texto aqui. O restante é JavaScript. Então, com isso, eu não preciso mais desse import aqui também do stylesheet. Não preciso desse import aqui do view. Também não preciso dessa linha inteira aqui do status bar. Vou tirar ela. Tá, pronto. Então, acho que aqui a gente tem um código bem limpo para a gente começar os nossos estudos, né? Então, eu vou salvar aqui agora. Vocês vão ver que esse texto que estava centralizado no meio da tela, ele vai lá para cima, porque agora não vai ter nenhuma formatação mais nele que faça ele ficar lá no centro, né? Porque a gente removeu essa formatação. Tranquilo? Primeira coisa, pessoal, que vocês têm que entender, as linguagens de programação, elas têm, elas oferecem aos programadores formas de você executar tarefas, e muitas vezes para executar essas tarefas, vocês precisam armazenar valores que serão utilizados ao longo do programa. E esses valores, nas linguagens de programação, normalmente são chamados de variáveis, né? No JavaScript, pessoal, quando ele iniciou há um tempo atrás, na verdade, muitos anos atrás, você declarava uma variável da seguinte forma. Você digitava var, que é para dizer que é uma variável, e aí você dava um nome qualquer para essa variável. Vamos supor, eu vou chamar ela de nome mesmo, como se fosse o nome de uma pessoa, né? Então, nome, aí você coloca um igual, e por ser um texto, eu colocava entre aspas aqui o nome de alguém aqui. Então, Márcio, espaço, Lima, sei lá. E agora que eu tenho essa variável, eu posso pegar e fazer ela aparecer em qualquer lugar no meu código que eu quiser. Por exemplo, aqui nessa introdução JavaScript, eu vou trocar para bem-vindo, bem-vindo, vírgula, e aí eu vou mandar ele mostrar aqui aquele nome. Então, já tinha mostrado para vocês da outra vez, né, que vocês colocam entre chaves aqui a variável que vocês estão querendo referenciar, né? Então eu quero que ele mostre esse nome aqui. O que ele vai mostrar? Bem-vindo, Márcio Lima. Então eu vou salvar aqui, ó, Ctrl S, e aqui na direita vocês vão ver que vai aparecer, ó, bem-vindo, Márcio Lima. Então esse valor aqui, ele está dinâmico de acordo com o que eu colocar nessa variável aqui. Se eu mudar esse valor aqui, vai mudar lá também. Só que o que acontece, pessoal? O JavaScript ele evoluiu ao longo do tempo e ele mudou a forma como a gente declara as variáveis. Aí vocês ainda vão ver alguns tutoriais na internet que utilizam esse modelo aqui. Mas normalmente são pessoas que tentam se manter ao padrão que era utilizado, né, um tempo atrás. Não é o padrão mais novo. Só que o JavaScript ele tenta manter compatibilidade com as versões anteriores. Então, mesmo as versões modernas hoje, tendo formas diferentes de fazer isso, eles tentam manter compatibilidade, então a forma antiga de fazer também continua funcionando. Aí é uma escolha, né, do desenvolvedor qual que vai utilizar. Mas hoje em dia, o que que você pode fazer? Se a variável que você estiver declarando, em algum ponto da lógica do seu código, você precisar mudar o valor que você armazenou nela inicialmente, você declara ela como let.
que é isso? Se eu digito aqui let, eu posso vir em qualquer outro ponto, eu estou aqui na linha 5, por exemplo, e estou mudando, em vez de o nome ser Márcio Lima, eu vou colocar só nome Márcio. Então é como se eu tivesse tirado o Lima ali. Vou salvar. Se vocês verificarem aqui, ó, quando a aplicação atualizar agora, ele vai mostrar só Márcio. Por quê? Porque o programa, pessoal, ele executa linha por linha. Então, quando ele chegou aqui na linha 3, ele declarou a variável nome com o valor Márcio Lima. Só que quando ele continuou executando, ele chegou na linha 5, a variável que antes estava com o valor de Márcio Lima, agora está com o valor apenas de Márcio. Ou seja, eu sobrescrevi o valor que estava originalmente declarado na variável, agora é simplesmente Márcio. Então, quando ele continua executando e chegar na linha 9, qual o valor que vai estar aqui na variável nome? O último valor que foi atribuído a ela, que no caso é o que está aqui na linha 5. Beleza? Por isso que o que está aparecendo aqui para a gente é Márcio e não Márcio Lima. Então, esse é um exemplo de uma variável que a gente declarou que ela pode ter o seu valor alterado durante a execução do código. Beleza? Então, a gente declara ela como let. Se, na verdade, pessoal, essa variável que eu fosse declarar, ela não pudesse ter o valor dela alterado, e a gente quisesse ser explícito em falar isso, em vez de declarar ela como let, a gente declararia ela como const. Então, eu vou chegar aqui embaixo, por exemplo, e só para a gente manter aquele exemplo lá do let, eu vou criar aqui uma nova variável chamada, sei lá, idade. Eu vou colocar aqui, ó, 9. O que eu estou falando aqui agora, pessoal? Eu declarei uma variável chamada idade com a declaração do tipo const, ou seja, eu não posso mais chegar abaixo dessa linha 6 em nenhum momento e falar que idade recebe qualquer outra coisa. Se eu chegar aqui e falar, por exemplo, idade recebe 40, o que vai acontecer? Durante a execução desse código, vai ter um erro em tempo de execução que vai impedir o meu programa de funcionar. Por quê? Porque eu tinha uma constante que foi inicializada e essa constante teve o seu valor alterado. Isso é um erro. Isso não pode acontecer. Você não pode alterar o valor de uma constante. Se você diz que idade é constante, então você está dizendo que ela não deve ser alterada em momento nenhum na execução do seu código. Então, ou você tem que tirar essa mudança aqui, que no caso foi feita na linha 8, aí, perdão. Ou então, você poderia, veja que o programa lá voltou a funcionar, eu vou só colocar aqui na frente, assim, ó, ponto, idade, 2 pontos, eu vou mandar eles ver a idade aqui também, para vocês verem lá na tela. Então, bem-vindo, Márcio, aí vai aparecer a idade, 39, beleza? Que é isso aqui. Se eu quisesse alterar essa idade para qualquer outra coisa, em vez de declarar isso como const, eu teria que declarar como let, porque eu estou precisando alterar esse valor para alguma coisa. Agora sim, ele vai deixar, inclusive vai mostrar o valor 40, que foi o último valor que a variável recebeu antes dela ser exibida na tela. Tranquilo? Então, vocês podem perguntar, cara, por que a gente não declara então tudo como let? Porque se precisar alterar, altero, se não precisar, não altero e tá tudo certo. A gente poderia realmente fazer isso. Por exemplo, eu posso vir aqui nessa linha 4, vou remover ela aqui, ó, e vou deixar ali let nome igual a Márcio Lima. Vocês vão ver que lá na direita vai aparecer Márcio Lima, idade 40, ou seja, declarei aqui como Márcio Lima, não mudei em lugar nenhum. Na linha 5 eu declarei a idade como 39, na linha 6 eu mudei a idade para 40, e na hora de exibir aqui ele mostrou idade 40, né, nome Márcio Lima. Por que ele não declara então tudo como let? É porque, na verdade, pessoal, a ideia de você declarar as variáveis com o tipo let ou tipo const, ele ajuda você mesmo, desenvolvedor, a saber se aquela variável está ou não modificando ao longo da execução do código. Como assim? Se eu declarar essa variável como let, se todas as minhas variáveis forem declaradas como let, eu não tenho como saber se em algum ponto do código essa variável pode ou não mudar de valor. Como aqui, no caso da variável nome, ela não mudou de valor em lugar nenhum no código, mas eu não sabia disso, a não ser que eu lesse todo o código. Ou seja, se eu ficasse me perguntando assim, cara, será que nome muda? Existe alguma função, alguma rotina, alguma execução aqui que altera o valor de nome em algum momento?
Eu não tenho como saber isso a não ser lendo o código inteiro. Por quê? Porque ela foi declarada como let, então ela é suscetível de alteração, beleza? Se eu declarasse ela aqui como const, eu não preciso ler mais nada a partir da linha 3 para saber que essa variável não está tendo seu valor alterado em momento nenhum no código. Por quê? Porque o fato de eu ter declarado ela como const já me garante isso. Então, esse tipo de declaração, como const ou como let, ajuda o desenvolvedor a saber, inclusive na hora de ler o código, entender melhor como que uma variável está sendo utilizada no código. Então, por exemplo, qual é o padrão que a gente vai utilizar a partir de então? Quando a gente declarar uma variável que ela não vai ser alterada no decorrer do código, a gente declara ela como const. Se a gente sabe que uma variável vai ser alterada em algum momento por conta de alguma lógica, ela pode vir a ser alterada, a gente declara ela como let. Então, quando a gente declara uma variável como let, a gente está dizendo essa variável em algum ponto tem alguma lógica que está tentando mudar o valor dessa variável para alguma coisa, para algum outro valor. Então, esses dois tipos aqui de declaração já vão nos dar essa informação, beleza? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu declarei o const nome Márcio Lima, não alterei mais ele, let idade 39, e na linha aqui eu alterei a idade para 40. Então, o que eu quero que a gente entenda, então, a partir de agora? Sempre que a gente for declarar uma variável que não vai mudar de valor, a gente vai declarar ela como const. Quando a gente for declarar uma variável que pode ter o seu valor alterado, a gente vai declarar ela como let, ok? E no JavaScript, pessoal, as variáveis, elas são dinamicamente tipadas. Como assim? Quando eu declarei a variável nome, eu não disse para o interpretador do JavaScript que eu ia armazenar um texto. Eu poderia armazenar qualquer coisa, na verdade, essa variável. O JavaScript sabe que aqui tem um texto, porque quando eu inicializei a variável, eu coloquei ela entre aspas. Então, o JavaScript sabe que aqui é um número, porque eu declarei com um valor numérico sem aspas. Se eu tivesse declarado esse 39 aqui, entre aspas, para o JavaScript, isso aqui não é mais um número. Isso aqui é um texto contendo os caracteres 3 e 9. Entenderam? Então, o tipo da variável, ela é definida no momento que você atribui um valor para ela. Só que, diferente de outras linguagens que são fortemente tipadas, o JavaScript ele não tem essa restrição. Por exemplo, eu posso inicializar uma variável, por exemplo, como eu fiz aqui na idade, com um texto, e na linha seguinte, ou em algum outro ponto, mudar ela para virar um número. Então, até a linha 5, o tipo da variável idade era texto. Então, eu vou até mudar aqui, em vez de 39, vou colocar ABC, só para vocês saberem aqui que é um texto, tá bom? Então, até a linha 5, o tipo da variável idade era um texto. E se vocês forem ver, aqui quando eu estou passando o cursor em cima da variável, ele até está mostrando, ó, let, idade, os pontos, string. Então, como no JavaScript, o tipo das variáveis ele pode ser alterado, o que eu fiz aqui? Ó? Eu declarei uma variável idade e coloquei nela o texto ABC, né, que não faz sentido nenhum para uma idade, mas só para o nosso exemplo aqui. Quando a gente passa o cursor em cima, ó, o VS Code até mostra para a gente. Você declarou uma variável idade, né, com let, e o tipo dela é string. O que é string? É para dizer que é um texto, tá? Um valor de texto, chamado de string. Quando chegou na linha 40, eu mudei e passei para ela agora um valor numérico. Olha que interessante. Quando eu cheguei aqui na hora de executar, ele mostrou normalmente o valor 40 lá, que foi o último valor que tinha na variável antes de dela ser apresentada em tela, né? Só que agora, o que a gente sabe a partir desse ponto aqui? Essa variável ela foi originalmente declarada como um texto, mas a partir de agora ela recebeu um valor de número. A partir dessa linha aqui, qualquer operação que eu fizer com essa variável, eu tenho que considerar que ela é um número e não um texto. Então eu poderia, por exemplo, chegar aqui nesse ponto e colocar assim, ó, que a idade vai ser igual a ela mesma, ou seja, igual a idade, mais 1. O que vai acontecer na hora de exibir lá? Em vez de ele exibir 40, o que ele vai exibir? Vai exibir agora 41. Por quê? Porque eu mudei o valor da variável idade para ser o valor dela própria mais 1. Então, se nessa linha 7 ela era 40, a partir da linha 8, a variável idade agora é 41.
Então, se eu for exibir isso aqui em tela em algum momento, o último valor que tiver sido atribuído a ela é o que vai ser exibido. Nesse caso aqui, 41. Mas olha só que interessante, pessoal. Quando nós temos variáveis com valores numéricos, o mais, ele executa uma operação matemática de soma, né? Se eu quisesse, em vez de somar, eu quisesse multiplicar, eu usaria, por exemplo, o asterisco. Ó. Eu vou salvar aqui, claro, vai ficar doido ali, sem sentido, mas que é vezes 1, né? Vou colocar vezes 2, só para vocês verem. Ele vai mostrar agora ali que a idade é igual a 80. Ó. Aqui eu estou fazendo uma multiplicação, né? Se em vez de multiplicar eu quisesse dividir, eu colocaria uma barra. Então agora ele vai pegar 40 e vai dividir por 2, né? Vai dar lá a idade igual a 20. Tá vendo? Ou seja, eu estou executando operações matemáticas com essa idade, por quê? Porque a variável idade, a partir desse ponto, ela é um texto, beleza? Voltando aqui no nosso exemplo, ó, eu vou colocar aqui que ele é mais um. Só que eu vou tirar essa atribuição aqui da linha 7 e vou colocar aqui, entre aspas, o número 39. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou inicializando a variabilidade com um texto, né, com uma string 39, e na linha 40, desculpa, na linha 7, eu estou pegando essa idade e estou colocando aqui mais um. Olha o que vai aparecer lá na tela. Em vez de aparecer 40, como a gente esperaria, o que apareceu? 3, 9, 1. Por quê? Porque quando você pega uma variável do tipo string e você usa o operador de mais, em vez dele executar a operação matemática, ele vai juntar o que tiver ali. Então ele juntou o 39, que estava aqui antes, com o que está aqui depois do mais, né? Que no caso é 1. Então ele juntou 3, 9 e 1. Então, olha aqui, pessoal, como é interessante essa questão de a gente saber os tipos das variáveis, como isso é importante. Se eu receber uma variável que é do tipo texto e eu precisar executar uma operação matemática com ela, eu não posso simplesmente chegar e usar, por exemplo, o operador mais. Só que tem um detalhe, e depois a gente vai ver isso com mais calma ao longo do curso, né? Que os outros operadores matemáticos, eles funcionam. Olha que doideira. Ou seja, o idade, mesmo sendo string, os outros operadores matemáticos, multiplicação, divisão, subtração, todos eles funcionam. O único que não funciona é o de soma. Porque o operador de soma aqui, ele também é utilizado para o que na programação aqui a gente chama de concatenação, que é juntar textos, no caso, né? Então aqui, como ele pegou aqui a variabilidade, ele viu que era texto, quando ele viu o operador mais, ele entendeu. Ele quer que eu junte isso aqui com o que estiver do lado de lá. Então, ele quer que eu junte o valor atual da idade com esse número que está aqui na frente. E ele foi e mostrou ali para a gente, ó, 392. Então, pessoal, isso é importante. Quando vocês estiverem trabalhando com um valor que realmente é numérico, certifiquem que de fato ele é numérico. E a gente vai ver mais para frente como que é isso, mas só para vocês saberem que o tipo das variáveis, embora eles sejam dinâmicos, eles podem ter resultados diferentes, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Aqui eu mostrei para vocês um exemplo de eu iniciando uma variável, né, do tipo que const, né, que é uma variável que no caso é uma constante, que não pode ser alterado, e uma variável que mais embaixo alterei o valor dela. É muito comum, pessoal, na programação, a gente ter esses trechos de código aqui, ó, que executam funções e que depois a gente precise reutilizar esses códigos. Então, em vez da gente deixar eles aqui no corpo mesmo do nosso arquivo, né? No caso, nosso programa que é FJS, é comum a gente criar funções. O que é funções? É você criar um bloco de código que depois possa ser executado, possa ser utilizado, possa ser chamado e te retorne o valor, execute o processamento que você precisa. Por exemplo, eu vou chegar aqui dentro agora do escopo aqui desse app, né? Então aqui antes do return, eu vou criar assim, ó, const nome recebe, e eu quero agora uma função que quando ela for chamada, ela retorne para mim o valor do nome.
Então, o nome, no caso, a pessoa. Então, get nome. Eu vou criar uma função chamada get nome. Para a gente não... o padrão é a gente usar get, né? Mas para não confundir vocês, tem que ser get? Não, não tem que ser get, não. Pode ser qualquer outro nome. Então, eu vou colocar aqui, ó, obter nome, tá? Tá, obter nome. Sei lá. Eu quero que, quando essa função for chamada, ela retorne o que seria o nome da pessoa. Então, onde que eu vou declarar essa função? Eu posso declarar ela tanto aqui dentro, acima da linha, né, onde eu estou executando ela, em qualquer ponto aqui, ou poderia declarar ela aqui fora mesmo, onde eu estava fazendo os outros exemplos. Mas o que vocês vão ver que é mais comum a gente utilizar aqui no código é aqui dentro do próprio programa, né, da própria tela aqui onde a gente está trabalhando. Então, eu vou criar aqui dentro essa função, ó, função, function, obter, né, que a gente colocou, obter, nome. Eu não sei se vocês lembram, mas na aula passada a gente usou uma função que tinha o objetivo de incrementar lá, né, a quantidade de calorias, né, mais e menos, enfim. A gente está fazendo algo semelhante aqui. Só que o que eu vou fazer agora? Eu quero que quando essa função obter nome for chamada, e no caso está sendo chamada aqui na linha 14, eu quero que ela retorne o valor Márcio, beleza? E agora, na linha 17 aqui, eu estou mandando exibir o valor de nome, que está aqui. Para a gente não confundir, eu vou apagar isso aqui tudo que estava aqui em cima e nós vamos deixar apenas o código dentro agora aqui do app, tá bom? Então, nós temos uma função aqui, obter nome, que retorna o nome Márcio. Essa função, ela só é executada, pessoal. O fato de eu ter declarado ela aqui não significa que ele vai chegar aqui e vai executar essa função, não. Ela está declarada. Em algum ponto no meu código, eu tenho que chamar essa função para que ela execute. Beleza? Então aqui, ó, por exemplo, eu estou chamando essa função aqui na linha 8. Quando eu pego o nome da função com abre e fecha parênteses aqui, ó, dessa forma, eu estou executando essa função que eu tinha declarado aqui. Então, nesse texto aqui, ó, do 4 ao 6, eu estou declarando a função. É como se eu estivesse falando para o JavaScript, olha, eu quero que você crie uma função chamada obter nome, que quando ela for chamada, ela retorne esse texto aqui para quem chamar ela. Mas quem é que vai chamar? Não se preocupe. Em algum ponto alguém vai te chamar e quando você for chamado, retorne o valor Márcio, que é o que está aqui. Então isso aqui ele só fez isso, ele só criou a função, não executou ainda. Quando eu cheguei agora na linha 8, eu fui e criei uma constante chamada nome, que vai receber o valor que essa função aqui retornar. Então agora eu vou salvar, e vocês vão ver o que vai acontecer ali. Salvei. Olha o que está acontecendo ali agora. Primeira coisa, não mostrou nada. Por quê? Porque eu estou mostrando aqui embaixo uma variável idade que não existe aqui no meu código mais em lugar nenhum, que eu apaguei lá, vocês lembram, né? Tinha lá em cima, eu apaguei. Então eu vou tirar essa parte aqui, a gente não está usando ela por enquanto. Vou deixar aqui só a parte do nome mesmo. Olá, bem-vindo, nome. O que é nome? O nome está chamando a função obter nome. O que essa função obter nome retorna? Retorna Márcio. Beleza. Então, o que vai estar dentro aqui do nome é o retorno dessa função, Márcio. Então, na hora de eu exibir aqui, ó, nome, caso mostrando aqui pra gente, Márcio. Ou seja, essa função aqui, que só retorna um nome, assim, ela não parece tão útil, né? Por que eu fiz isso? Por que eu não inicializei aqui diretamente como Márcio? Realmente, criar uma função que simplesmente retorna um texto fixo não é muito útil, mas é só para vocês saberem o que a linguagem possibilita vocês fazerem. E aí, baseado nesse conhecimento, vocês vão criar funções que realmente sejam úteis, que façam alguma coisa realmente significativa, né? Por exemplo, eu vou criar agora aqui, abaixo dele aqui, eu vou tirar essa parte de bem-vindo aqui, porque o que a gente vai mostrar a partir de agora não tem nada a ver aqui com essa mensagem de boas-vindas. Então, ali vai aparecer só Márcio, né, por enquanto, ok? Eu vou mandar agora ele exibir uma função que ele vai fazer uma soma entre dois números. Eu vou criar essa função chamando ela soma, e eu quero passar para essa função os dois números que eu quero que ele realize a soma. Então, sei lá, vou pegar o número 2 e o número 8. E eu quero que ele execute essa lógica para mim,
e no final mostra esse resultado. Então, o resultado dessa soma vai ser exibido aqui na tela para a gente. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, resultado, e vou colocar aqui, ó. Ó, lembrem que esse resultado que eu escrevi aqui, nessa parte branca, é só um texto. Eu poderia ter colocado isso assim, o resultado é X, enfim. Aqui entre chaves é que de fato eu estou referenciando essa variável resultado aqui. E o que a variável resultado é? O resultado da soma desses dois números aqui. Tá, e cadê essa função soma? Ela não existe ainda. Eu declarei aqui, mas a gente ainda não criou ela. Então eu vou chegar aqui, ó, em qualquer lugar que é, né, vou colocar abaixo aqui do ter nome e vou criar aqui, ó, function soma. Só que agora, pessoal, diferente da outra vez que nós deixamos aqui esse parênteses vazio, dessa vez a gente precisa saber quais são esses números que estão sendo passados aqui. Então, como que essa função soma vai saber o que você está querendo somar? Então, eu vou colocar aqui, ó, x, chamar de a e b, tá bom? Soma a, vírgula, b. E vou falar para essa função soma, ó, retorne a mais b. Então, agora, quando eu chamar essa função soma passando 2 e 8, ele vai pegar esse 2 aqui, ele vai colocar no a, vai pegar o 8 e vai colocar no b. E o que ele vai me retornar no final? 2 mais 8, beleza? Então, esse resultado que vai aparecer agora ali na tela vai ser o que essa função aqui realizou para mim. Então, nesse caso aqui, a gente já tem uma função que tem uma utilidadezinha um pouco mais significativa, né? Ah, realmente, cara, ele agora está executando um processamento que para mim é uma lógica para mim, beleza? Mais uma vez, pessoal, a gente poderia fazer essa soma diretamente aqui. Se em vez de passar isso, eu quisesse passar aqui, ó, 2 mais 8, ele também ficaria do mesmo jeito. Ó, se vocês forem ver ali, ó, vai continuar aparecendo 10 do mesmo jeito. Só estou mostrando para vocês de uma forma bem simples, bem didática, que nós podemos criar funções que executam lógicas para a gente e que no final da execução dessa lógica, ela nos retorna um resultado. E a gente pode pegar esse resultado, armazenar em alguma variável, em alguma constante, e utilizar ela no nosso código onde a gente quiser. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou agora mostrar para vocês, por exemplo, como que nós poderíamos utilizar isso de uma forma prática para fazer uma lógica realmente significativa. Vamos supor que a gente quisesse identificar se uma pessoa é ou não é maior de idade. Como que a gente sabe disso? A partir da idade dessa pessoa, né? Então, eu vou criar aqui uma nova linha aqui, e eu vou chamar aqui, ó, chamar de maioridade mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, verifica maioridade. Vamos criar essa função aqui. Function verifica. Olha o VS Code me ajudando aqui, ó. Ele deixa eu já selecionar e completar para mim. Para eu saber se uma pessoa é ou não é maior de idade, eu preciso que ela me informe o quê? Como que eu sei se uma pessoa é ou não é maior de idade? O que ela precisa informar para mim? A idade dela. Vocês concordam? Então, essa função que verifica a maioridade precisa saber qual é a idade. Então, ele vai receber aqui um parâmetro que eu estou chamando de idade. Mais uma vez, pessoal, isso aqui poderia ser A, B, X, qualquer outra coisa. Mas é um bom costume, uma boa prática, a gente criar nomes que sejam mais significativos do que aquele valor representa, né? Se eu colocasse X, como que eu saberia que o X ali representa a idade da pessoa? É muito melhor ser mais explícito, igual eu estou fazendo aqui agora. E eu vou, dessa vez, eu vou fazer uma variação um pouco diferente. Em vez de eu fazer, como a gente estava fazendo aqui, ó, que ele vai receber um valor, eu vou fazer ele apenas mostrar para a gente, aqui nessa área preta aqui debaixo do terminal,
se é ou não é maior de idade. Só para vocês verem que existem funções que retornam valores, por exemplo, no caso essa soma, ela me retorna o resultado, né, da soma daqueles dois números e eu armazeno aqui. Mas eu posso ter uma função que, em vez de eu querer obter um valor, eu só quero que ela execute e ela vai fazer alguma coisa para mim e eu não preciso de um resultado. Só quero que aquela ação seja executada, beleza? Então, olha agora a diferença. Nessa função verifica a maioridade, eu vou vir aqui na linha 13 e eu vou chamar aqui uma função do próprio JavaScript aqui chamada console.log. O que é console.log? Registra para mim no log, que é nessa área aqui, onde a gente vai exibindo a saída, né, a execução do programa, o que você receber é a idade, beleza? E agora aqui no verifica a maioridade, eu vou passar para ele aqui o valor 18. Se vocês olharem aqui embaixo, pessoal, na hora que esse programa executar, como ele está executando aqui no navegador web, vocês teriam que exibir aqui na parte de DevTools, né, que é essa parte aqui de inspecionar, e nessa região aqui de console. Eu não sei aqui no Edge como é que a gente troca para esse DevTools aparecer embaixo em vez de aparecer aqui na direita. Ele está ocupando muito espaço. Eu sei que no Chrome a gente consegue fazer ele exibir na área de baixo aqui. Ver se eu consigo aqui rapidão. Aqui, ó, nesses três pontinhos, ó. Tá vendo que ele está aqui à direita, né? Eu vou mandar ele exibir aqui embaixo. A gente consegue ver ele aqui, ó. Eu vou voltar aqui o tamanho que ele estava anteriormente. Pronto. Então agora, ó, a gente está vendo aqui 18. Ou seja, quando essa função aqui na linha 20 ela foi executada, eu passei para ela o valor 18. Onde que esse valor 18 chegou aqui para ela? Chegou nessa variável idade aqui, ó. Então, o que eu passo aqui chega no parâmetro que eu declarei aqui, tá? Então, se eu declarei idade, chega para ele como idade. E aí eu mandei ele exibir no log da aplicação esse valor. No caso aqui, 18. Se vocês forem ver, tá aqui 18. Então, notem que aqui ele não está fazendo nada ainda, nenhuma lógica para mim, só está mostrando lá na console, né? Mas a gente poderia utilizar o que nós aprendemos na aula passada, que é o condicional, por exemplo, o if. Eu poderia vir nesse ponto aqui e colocar assim, ó, se idade for maior ou igual a 18, aí eu abro chaves para dizer o que eu quero que ele execute nesse caso. Eu quero que ele execute isso aqui, ó, o que está agora na linha 14 aqui. Execute dizendo, eu vou colocar só assim, ó, é maior de idade. E se não for maior ou igual a 18? Eu vou só salvar aqui para vocês verem. E vocês vão ver que aqui agora na console vai aparecer, ó, é maior de idade. Só que se em vez de passar 18 eu passasse 17, o que ele ia fazer? Cara, ele executou, mas não fez nada. Por quê? Porque eu não mandei ele fazer nada, né? Eu só falei para ele, ó, se for maior ou igual a 18, faça aqui. Caso contrário, não faz mais nada. Se eu quisesse que ele executasse, eu poderia chegar aqui para ele e falar else, que em inglês significa se não. Então, se a idade for maior ou igual a 18, faça isso. Se não, faça isso aqui. E o que eu quero que ele faça um sinal? Console.log, aqui entre aspas, não é maior de idade. Vou salvar. E olha o que apareceu aqui agora. Não é maior de idade. Porque ele pegou agora esse valor, 17, que eu passei aqui para ele, recebeu esse valor aqui nessa variável idade, né? Comparou aqui na linha 13. Idade é maior ou igual a 18? Qual que é a idade? 17, né? Foi o que eu passei aqui para ele. É maior ou igual a 18? Não, não é maior ou igual a 18. Então, né? Se não aqui, se não é, executa isso aqui. Note que nesse caso, pessoal,
o, o valor que essa função aqui não retornou nada. Tá vendo que ele não usa esse comando return aqui para retornar nada para quem está chamando. Então, não adiantaria eu chegar aqui, ó, e colocar assim, ó, sei lá, vou chamar aqui de mensagem só, tá? Mensagem. E mandar exibir essa mensagem aqui, ó. Vou colocar aqui mensagem. Eu vou exibir ela aqui, ó, mensagem. Não adiantaria eu colocar aqui, porque no programa vai aparecer uma mensagem vazia. Por que isso? Porque eu não mandei essa função retornar nada. Em vez disso, ela só está executando os comandos que eu mandei ela executar aqui e acabou. Ela realizou o que eu queria que ela fizesse. Ou seja, aqui na console continua aparecendo, né? Porque eu estou chamando aqui o console.log. Mas aqui na tela, onde eu gostaria que ela aparecesse, ó, não está aparecendo. Como que eu mudaria isso? Se eu realmente quero que essa informação aqui seja retornada por essa função, em vez de fazer esses console logs aqui, eu vou tirar o console log e vou colocar o quê? Retorne. Quando a gente fala esse retorne, a gente está falando para ele aqui, ó. Retorne esse valor aqui para quem estiver te chamando. Opa. Então, quando alguém te chamar, se a idade for maior ou igual a 18, eu quero que você retorne isso aqui. Se não for, retorne isso aqui. Beleza? Então, eu vou salvar aqui agora. E aí sim, vocês vão ver que agora na mensagem aqui vai aparecer o texto correspondente. E na console não aparece mais, porque eu tirei os console logs, né? Então, o que que acontece, pessoal? Na aula de hoje, eu queria que a gente parasse nesse ponto aqui, que eu acho que já tem bastante coisinhas para vocês treinarem. E eu queria que vocês fizessem nos estudos de vocês algumas variações do que eu fiz aqui. Então, vocês, por exemplo, vocês sabem exibir em tela mais de um texto, né? Eu só coloquei ali um para simplificar, mas, por exemplo, eu poderia aqui colocar um fragmento, né? E eu poderia colocar assim, ó. Eu vou criar mais um bloco aqui, vou colocar assim, ó, nome. E aí eu vou mandar ele exibir o nome. Opa, nome. Deixa eu salvar aqui agora para vocês verem. Vai aparecer agora aqui as duas informações, ó, nome Márcio e a mensagem, né? Não é maior de idade. Por que que ele está aparecendo assim? Porque como eu mandei ele exibir com um fragmento, né? Por padrão, o fragmento ele não cria um agrupador dos elementos. Eu vou trocar o fragmento para um view. Então, em vez de fragmento, eu vou usar o view. E com esse view aqui, eu preciso importar ele aqui no React Native, né? Vou salvar aqui agora. Ele vai exibir os dois elementos agora, né? Um abaixo do outro. Beleza? Então, ó, brinquem com isso, assim, para vocês se familiarizarem bem com a sintaxe, sabe? Porque eu acho que é isso aqui que vai ser um diferencial para vocês, é vocês se familiarizarem com essa sintaxe. É vocês saberem, olha, quando eu estou declarando a função obter nome, eu não estou passando nada para ela. Então, ela vai executar, vai retornar alguma coisa, sem eu precisar chamar nada para ela. Então, quando eu for executar ela aqui, ó, não vou passar nada para ela, vou só mandar executar sem passar nada. Ele vai executar, vai retornar isso aqui. O soma, eu vou passar dois números e ele vai me retornar a soma desses dois números. Só que aqui no caso, eu estou somando, mas nem estou usando, né? Eu peguei esse resultado aqui, mas vocês viram que aqui embaixo eu não mandei exibir isso na tela, né? Eu poderia ou não, vocês podem até no exercício de vocês fazerem essa variável aqui, esse resultado ser apresentado em tela. Por fim aqui, eu fiz uma chamada de uma outra função que eu passo para ela uma idade e ele vai olhar se essa idade é ou não é maior de acordo com essa lógica que está aqui. O que esse if significa? Se idade for maior ou igual, retorne isso aqui. Se não, retorne esse outro aqui. Se vocês se familiarizarem com isso, e é importante que vocês realmente estudem, treinem isso aqui. Se vocês quiserem estudar por fora também, pesquisar um pouquinho mais sobre JavaScript, vai ajudar demais no processo aqui. Porque a gente vai estar usando isso aqui, a gente tem que se tornar fluente nisso aqui, né? Não é à toa que se chama de linguagem, né? Que a gente vai aprender uma nova linguagem. Aprender a falar JavaScript. Beleza? E aí tem as suas regras, tem sintaxe específica e tudo mais.
A gente começou, pessoal, o curso sem entrar nesses detalhes, mas agora a gente está chegando num ponto que eles vão começar a fazer falta se a gente não aprender. Então, eu queria que vocês, né, se dedicassem isso aqui, façam alguns exercícios, criem outras funções aqui, podem ser funções matemáticas ou funções condicionais aqui, que faça, né, que ajude vocês a consolidar isso aqui, tá bom? Como vocês viram, você pode passar um parâmetro ou vários parâmetros. Aqui eu passei dois, poderiam ser três, quatro, cinco, quantos eu precisar, tá? De acordo com a lógica que eu quiser executar. E aí você passa esses parâmetros aqui separados por vírgula e utiliza eles na sua função. Se for só um parâmetro, não precisa, né? Simples de vírgula, passa só um aqui e aí vai. Tranquilo? Então, para a aula de hoje, eu acho que a gente pode encerrar por aqui.